Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Diniz, eu sou engenheiro civil e sou o tutor dos cursos aqui da PL Sistemas e Engenharia. Estamos chegando ao final do nosso curso sobre o Sisdeia e para complementar tudo que o professor Antônio Peli já demonstrou nos vídeos anteriores, eu queria falar um pouco para vocês sobre as situações mais comuns que os usuários enfrentam de dificuldade ou de problemas com o programa. O nosso objetivo com esse vídeo é que você tenha um local fácil e rápido para acessar e encontrar a solução dos problemas mais comuns. Se o seu problema não tiver nesse vídeo, você entra em contato com a gente informando as suas dificuldades para que a gente possa investigar e entender o que está acontecendo e apresentar uma solução. Esse vídeo vai ser um pouco extenso porque nós vamos tratar de diversos assuntos, mas se você observar na descrição aqui embaixo, você vai notar o seguinte, que cada erro foi dividido e está mencionado especificamente o tempo que ele começa a ser abordado dentro do nosso vídeo. Então, se você já sabe qual que é o seu problema e já quer encontrar a solução para ele sem ter que assistir o vídeo todo, vai lá na descrição, dá uma olhadinha em qual momento do vídeo está a solução para o seu problema e vai ser só clicar no link, né, que está lá na descrição, que ele já vai avançar o vídeo para o ponto em que você precisa verificar. Bom, então vamos começar aqui agora para a gente poder tratar os problemas mais comuns, as dificuldades mais usuais que os nossos clientes têm durante o uso do sistema. Me acompanhe. Uma situação que pode acontecer é o download ser bloqueado pelo seu navegador. Eu vou fazer aqui para vocês verem no caso do Microsoft Edge, que é o navegador onde o problema acontece com mais frequência. Mas isso pode acontecer também com o Google Chrome ou com o Mozilla Firefox. Então a gente vai acessar o site da PL e vamos fazer o download do Sisdeia. Vem aqui em Sisdeia, selecionamos o download da versão mais atual. E assim que o download é concluído, aparece essa mensagem aqui, ó. Sisdeia 1612.exe normalmente não é baixado. Verifique se você confia Sisdeia 1612.exe antes de abri-lo. Então a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção dos 3 pontinhos, né? Quando a gente passa o mouse por cima, ela aparece e a gente vai clicar. E aí tem a opção de excluir, manter, relatar este arquivo como seguro, saiba mais e copiar o link de download. Nós vamos selecionar a opção manter. E aqui ele vai falar, verifique se você confia em Sisdeia antes de abrir. O Microsoft Defender não pôde verificar se esse arquivo é seguro, pois não é normalmente baixado. Verifique se você confia no arquivo que está baixando ou em sua fonte antes de abri-lo. Isso aqui, como o Sisdeia, né, é um arquivo novo aí para o navegador, ele vai achar que pode ser um arquivo malicioso, mas no caso a gente sabe que não é. Então a gente vai vir aqui na opção mostrar mais e vamos selecionar a opção manter mesmo assim. Ao fazer isso, o download é concluído e a gente pode acessar o arquivo lá na página de downloads. Vamos ver aqui. Então está aqui o arquivo Sisdeia 1.61.2 executável na nossa pasta de downloads. Agora que o Sisdeia foi baixado, a gente tem um arquivo de instalação pronto para ser executado, vou mostrar um erro que acontece geralmente no Windows 11 também. Qual que é o problema? Quando a gente manda executar, vai aparecer a seguinte mensagem. O aplicativo que você está tentando instalar não é um aplicativo verificado pela Microsoft. Isso acontece em função de uma configuração do Windows que permite que somente os arquivos baixados da loja do Windows sejam instalados, ok? Como a gente sabe que a maioria dos aplicativos que nós utilizamos no dia a dia não são provenientes da loja do Windows, a gente precisa ajustar essa configuração para conseguir instalá-los. E isso vale também para o Sisdeia. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa acessar a opção de configurações, tá? Então vamos fechar essa janela aqui. Vamos vir aqui no menu iniciar e vamos procurar por configurações. Então a gente pode digitar aqui, né, para pesquisar, ou então a gente pode procurar o ícone, né, no menu. Então temos aqui configurações. Aqui no canto esquerdo a gente vai procurar pela opção aplicativos. E dentro da opção aplicativos a gente vai vir em configurações avançadas dos aplicativos. Vejam aqui, escolher de onde baixar os aplicativos. Aqui está a opção selecionada somente a Microsoft Store, que é o recomendado pelo Windows. Mas a gente vai marcar a opção de qualquer lugar. Ao marcar a opção de qualquer lugar, a gente consegue baixar arquivos de qualquer site que nós quisermos. Finalizado isso aqui, a gente pode fechar a janela de configurações
e tentar fazer a instalação do programa agora. Então vamos clicar novamente com o botão esquerdo do mouse 2 vezes sobre o arquivo de instalação. E veja agora que apareceu a opção: deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor faça alterações no seu dispositivo? Você vai clicar que sim. E pronto, a instalação já pode ser executada, igual o passo a passo demonstrado na aula do curso sobre instalação e habilitação do SysDeia. Uma outra situação que pode acontecer no momento da instalação é você clicar sobre o arquivo executável e o arquivo abrir e fechar automaticamente sem que a instalação seja feita. Quando isso acontece, é porque o Windows bloqueou a execução desse arquivo, né? Porque, como ele é um arquivo que o computador não conhece, ele pode acabar bloqueando a execução. E como que a gente faz para poder desbloquear o arquivo na hora de instalar? Então a gente vem aqui no arquivo, clica com o botão direito e vai vir em Propriedades. Ao selecionar a opção Propriedades, a gente vê aqui embaixo em Segurança que ele está dizendo o seguinte: este arquivo veio de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger este computador. Ou seja, como o Windows não confia nesse arquivo, ele vai poder bloqueá-lo no momento da execução. Para a gente poder liberar o acesso ao arquivo, é simples. Basta clicar na opção Desbloquear, clicar em Aplicar. Veja que a mensagem aqui de desbloquear sumiu, né? E agora a gente pode clicar em OK e o arquivo está pronto para ser instalado. Para a gente poder concluir os problemas mais comuns no momento da instalação do SysDeia, vamos ver aqui o que acontece quando a gente executa o programa com uma janela do SysDeia já aberta. Então, se a gente clicar 2 vezes para fazer a instalação do SysDeia, a gente vai mandar, né, vai clicar em Eu concordo, próximo, vai mandar instalar. Quando a gente mandar fazer a instalação, ele vai aparecer a seguinte mensagem: erro ao abrir o arquivo para gravação. Né? E aí ele vai falar aqui o endereço onde foi designado para fazer a gravação do arquivo e vai falar: clique em abortar para parar a instalação, repetir para tentar de novo ou ignorar para pular este arquivo. O que está acontecendo aqui? A gente, se vocês observarem aqui embaixo, a gente está com uma janela do SysDeia aberta. Então, se eu tentar fazer a instalação com uma janela do SysDeia aberta, eu não vou conseguir. Então, se a gente vier aqui e fechar essa janela e mandar repetir, veja que agora a instalação vai ser executada normalmente. Então, sempre que aparecer esse tipo de mensagem, é porque você está tentando fazer a instalação com uma janela do SysDeia aberta. Feche todas as janelas antes e depois tente executar a instalação do programa. Agora que nós já passamos pelos problemas mais comuns no download e na instalação do software, vamos ver agora o que acontece, né, o que pode acontecer de problema durante o seu manuseio, durante o seu uso. O primeiro que eu queria mencionar aqui é quando o cliente tenta abrir o programa, ele abre e automaticamente já fecha. Ou então, ele está utilizando o software e depois de alguns minutos o software vai e fecha sozinho. Isso pode estar acontecendo em função de um bloqueio do antivírus. Como o antivírus pode entender que o SysDeia é um arquivo malicioso, que a gente sabe que não é, o antivírus acaba fazendo bloqueio e impede o uso normal do programa. Para a gente poder utilizar então sem interrupções, a gente precisa criar uma exceção para os arquivos do SysDeia dentro do nosso antivírus. Eu vou demonstrar primeiro como a gente faz para criar essa exceção dentro do Windows Defender, que é o antivírus padrão do Windows, e depois eu vou mostrar como vocês podem buscar as maneiras de executar essas exclusões para outros antivírus que não sejam do Windows. Alguns exemplos, Norton, ou ESET, ou então Kaspersky, tá bom? Então vamos ver como a gente faz primeiro com o Windows Defender e depois a gente vai ver como buscar essas outras opções. Então o primeiro passo para a gente vai ser abrir o Windows Defender, tá? A gente tem aqui a opção Segurança do Windows, tá? Vamos clicar na opção Segurança do Windows. Ele vai abrir a opção de segurança. Dentro dessa opção de segurança, a gente vai clicar em Proteção contra vírus e ameaças. Dentro de Proteção contra vírus e ameaças, a gente vai fazer mudanças nas configurações de proteção. Para a gente fazer isso, nós vamos clicar aqui em Gerenciar configurações. Vamos rolar a página até o final. E aqui nós vemos acesso a pastas controladas e logo depois nós vemos exclusões. É aqui que a gente vai fazer a modificação. Então a gente vai vir aqui e clicar na opção adicionar ou remover exclusões. O Windows vai perguntar se você quer fazer alterações no aplicativo, você vai falar que sim. E aqui ele está com a página das exclusões abertas. A
a gente vai clicar na opção adicionar uma exclusão e vamos selecionar a opção pasta, tá? Nós vamos criar uma exclusão para toda a pasta do SysDeia. Então, a gente clicando aqui, ele vai aparecer para a gente o endereço. Nós vamos selecionar o endereço onde o SysDeia está instalado. Por padrão, ele é instalado em meu computador, né? Então, a gente vem aqui, este computador, disco local C. Dentro do disco local C, ele vai em arquivos de programas x86. E aqui dentro de arquivos de programas x86, a gente vai ter a pasta SysDeia Home. Você vai selecionar essa pasta, não vai abrir ela, tá? Você só vai clicar para ela ficar marcada e você vai selecionar aqui, ó, selecionar pasta. Pronto, ó. Então a gente já tem uma exclusão aqui para o endereço arquivos de programas SysDeia Home. Então com isso a gente já criou uma exceção para o SysDeia dentro do nosso antivírus e nós vamos poder utilizar o programa normalmente. Caso o seu antivírus não seja o Windows Defender, ou seja, se você tiver algum antivírus comercial como o ESET, Kaspersky ou Norton, você vai precisar procurar no Google como seguir esse passo a passo, porque cada um dos antivírus tem um procedimento próprio. Então o que você vai fazer? Você vai acessar o Google e vai procurar como criar uma exclusão no antivírus e aí você vai digitar o nome do seu antivírus. Então, vamos pegar aqui a opção Kaspersky, por exemplo. Tá? E aí, aqui no Google, você vai ter como criar uma exclusão de verificação, né? Lá do site do próprio fabricante do antivírus. Então, se você acessar esse link, você vai conseguir verificar o passo a passo para criar essa exclusão, como eu fiz no Windows Defender. Vamos testar aqui, por exemplo, o Norton. Tá? Então, eu tenho o site oficial do Norton e aqui você pode procurar, né? Por exemplo, corrigir problemas de detecção de um arquivo, configurar exceções nos antivírus. Então você vai conseguir encontrar essas informações de uma maneira mais fácil e mais tranquila. Eu não vou fazer o passo a passo para cada um dos antivírus porque a gente tem uma gama muito grande de produtos. Então esse vídeo ia acabar ficando muito extenso. Então a minha recomendação é, faça uma busca no Google que ele vai te ajudar aí com certeza a criar essa exceção para o SysDeia. Um outro problema comum que nós verificamos com os nossos usuários é o erro de acesso negado. O que é esse erro? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui a pasta Exercício PL Sistemas. Veja que essa pasta ela é um atalho, né? Ela é um atalho para o local onde os exercícios estão salvos, né? Os exercícios que são instalados juntamente com programas estão salvos. Então, se a gente abrir essa pasta e observar o endereço dela, a gente vai ver aqui, disco local C, arquivos de programas, SysDeia Home Exercícios. Então, essa pasta de exercícios ela está salva dentro da pasta de arquivos de programas. Essa pasta de arquivos de programas é uma pasta em que o SysDeia não tem autorização para fazer modificações. Então, sempre que você editar um arquivo dentro dessa pasta, você vai acabar recebendo um aviso de acesso negado. Vamos ver aqui um exemplo. Vou abrir esse arquivo aqui. Tá? O arquivo está salvo. E se eu vier aqui em ferramentas, calcular, vou mandar calcular, e ele apresentou o erro aqui para a gente. Criar modelo finalizou com o erro 5, acesso negado. O que isso significa? Como a gente tem um arquivo salvo dentro de uma pasta que o SysDeia não pode fazer modificações, sempre que ele fizer algum cálculo, que você tentar salvar alguma coisa, você vai ter esse tipo de problema. E a gente precisa evitar isso. Como que a gente vai fazer? Ele vai perguntar aqui se você quer salvar as mudanças no arquivo, você vai clicar aqui não. Você vai vir aqui, nesse ícone no canto esquerdo do início, e você vai clicar na opção salvar como. Agora você vai pegar esse arquivo e você não vai salvar ele mais na pasta de arquivos de programa. Você vai salvar ele em uma outra pasta do sistema em que o SysDeia tem autorização. Pode ser a área de trabalho, pode ser a pasta documentos, pode ser a pasta de downloads, de imagens ou qualquer outra pasta que você queira que não seja uma pasta do sistema, ok? Então a gente vai salvar aqui, por exemplo, na pasta documentos. E vamos clicar em salvar. Ele fala que o arquivo já existe e vai perguntar se você quer substituí-lo. E você vai falar que sim. E pronto. Agora a gente consegue manipular esse arquivo normalmente. Então vou mandar calcular aqui. Veja que nós não temos mais o problema do erro de acesso negado. Apareceu aqui os resultados para a gente consegue verificar todas as informações. A gente consegue selecionar outros modelos, tá? Então, o erro de acesso negado é causado por essa situação. Uma outra situação que pode acontecer é o programa ficar lento ou fechar na hora de mandar calcular, tá? Isso pode acontecer por duas situações. Primeiro, por um bloqueio do antivírus
que eu já demonstrei como a gente pode resolver. É só criar a exceção no antivírus que você tem no seu computador. E o outro caso é em função do número de variáveis e transformações que estão habilitadas. O SysDEA, ele calcula um número de equações muito grande. E quanto mais variáveis e mais transformações você tiver, maior ainda vai ser o número de equações. Então, se a gente tem uma quantidade de equações muito grandes para serem calculadas, a gente pode acabar exigindo um esforço muito grande do nosso computador e isso acabar travando o uso do software. Vamos ver aqui como a gente pode fazer para resolver essa situação. Então, nós temos aqui o modelo com 16 variáveis consideradas. Se a gente vier aqui em ferramentas, calcular, a gente tem aqui o tipo de cálculo, são todas as regressões, e transformações eu vou habilitar aqui a inversa e a logarítmica, por exemplo. E agora eu vou mandar calcular. Então veja só, eu iniciei os cálculos e veja o tempo que está demorando para ser calculado. Parece que o programa travou, não é mesmo? Por que isso está acontecendo? Como a gente tem um número muito grande de variáveis, mesmo com poucas transformações habilitadas, a gente tem um número muito grande de equações que podem ser calculadas. É uma função exponencial que a gente tem dentro do SysDEA para fazer esses cálculos. Então, a gente precisa corrigir isso, equilibrando aí os cálculos para o nosso computador. Então, para a gente poder fazer isso, se eu for deixar aqui, eu vou ficar muito tempo esperando esses cálculos. Então, a gente vai encerrar o programa. Vamos fechar o programa. Vamos abrir novamente o arquivo. Veja, o mesmo arquivo, 16 variáveis. E agora nós vamos configurar os cálculos de uma maneira diferente. Então, a gente vai vir em ferramentas, calcular. Vamos colocar as mesmas transformações, a inversa e a logarítmica. Só que agora, ao invés de a gente fazer todas as regressões, a gente vai usar o método simplificado. O método simplificado foi desenvolvido justamente para esses casos, onde nós temos uma quantidade muito elevada de variáveis ou de transformações. Então, basta fazer esse ajuste, clicar em calcular e vejam como o programa calculou muito mais rápido. Então, a gente já tem aqui os resultados e nós temos aqui uma grande quantidade de modelos aí, que foram calculados. Basta agora selecionar o modelo que a gente quer adotar e mandar aplicar a equação. Vamos ver agora um outro problema muito comum que a gente já viu o pessoal reclamando. É a questão dos gráficos do SysDEA não estarem aparecendo. Então vamos ver aqui na nossa janela o seguinte. Vamos abrir aqui a aba equação. Veja só, não há itens para esse modo de exibição. Resíduos, não há itens para esse modo de exibição. Aderência, a mesma coisa, não há itens nesse modo de exibição. Correlações, a mesma coisa, não há itens nesse modo de exibição. Projetar, a aba de projetar abriu normalmente, mas quando a gente vem aqui em pontos de máximo e mínimo, novamente vai falar que não há itens nesse modo de exibição. O que é isso, pessoal? Esse problema acontece quando um arquivo importante do SysDEA ele é bloqueado durante a instalação. Esse arquivo ele fica numa pasta do Windows e, por estar numa pasta do Windows, o antivírus ele tem um pouco mais de cuidado. Então, ele não deixa qualquer coisa ser instalada lá. Como a gente tem essa situação em que o Windows não conhece o SysDEA, ele pode acabar interpretando como um arquivo malicioso e bloqueando a instalação dele. Como eu já mencionei várias vezes, os arquivos eles não são um problema, tá? Então eles podem sim ser instalados normalmente. E aí a gente precisa corrigir essa questão reinstalando o software com privilégios de administrador. E como que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa, a gente vai fechar o SysDEA. A gente vai lá na pasta de instalação, na pasta onde a gente baixou o arquivo de instalação. Vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos executar como administrador. A gente vai prosseguir com a instalação, eu concordo, próximo, vamos instalar. Vamos aguardar aqui a instalação ser concluída e aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte. O arquivo que é responsável por gerar os gráficos, ele chama tchart8. É esse arquivo aqui, o Windows System 32 tchart8.ocx. Esse arquivo ele pode ser bloqueado algumas vezes durante a instalação e quando isso acontecer, os gráficos do SysDEA não vão ser exibidos. Então agora que a gente já concluiu a instalação, nós vamos fechar o programa e vamos abrir novamente o arquivo que nós estávamos utilizando. Assim que o arquivo carregar, a gente pode vir aqui em ferramentas e vamos lá em equação. Veja que agora a gente tem todas as informações, tabelas e gráficos aparecendo. Em resíduos, a mesma coisa. Em aderência também está resolvido.
Em correlações também está ok. E a gente vem aqui em projetar. Vocês vão ver o seguinte. Não há itens nesse modo de exibição. Uai, mas se a gente instalou o TestChart, né, foi instalado normalmente, era para a gente estar com esse resultado, esses gráficos aqui aparecendo normalmente. Esse é um outro problema que eu queria demonstrar para vocês, que no caso não está mais relacionado a um arquivo que não foi instalado. Ele está relacionado a uma informação que foi inserida de maneira equivocada pelo usuário dentro do Sysdea. Vamos ver isso aqui. Então vamos fechar aqui as abas que nós abrimos. Estamos aqui na página inicial, vamos clicar em modelos. Veja aqui em modelos que nós temos dois imóveis avaliando. O imóvel número 1, em que a gente tem os valores todos ok para ele. E no imóvel número 2, a gente vê aqui os valores 0, erro, 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 erro. Então o que acontece? Quando você aparecer com esse erro aqui na projeção de valores dentro da página de modelos, significa que alguma informação importante do imóvel não foi preenchida. Vamos verificar aqui. Vamos cancelar. Vamos lá em dados, editar dados e vamos na opção projeções. Se a gente observar aqui o nosso imóvel número 1, nós vamos notar o seguinte, ó, ele tem um valor de 9,44 para localização, ele tem uma área de 73,41, ele tem um valor aqui para elevadores, ele tem um valor aqui para o padrão de acabamento, né? Agora, se a gente observar o imóvel número 2, nós vamos ver que todos os valores dele estão iguais a zero. O que isso significa? Significa que nós não fizemos o preenchimento dos dados de projeção de valores. E, sempre que a gente fizer isso, nós estamos sujeitos a ter um problema na projeção. Por quê? Vamos abrir aqui novamente a aba modelos e observem aqui, ó, a transformação para a quantidade de quartos é a transformação inversa, 1 sobre x. Então, se eu pegar um valor igual a zero e substituir nessa transformação, eu vou ter 1 dividido por 0. E a gente sabe que 1 dividido por 0 é uma coisa não definida na matemática. E é por isso que vai aparecer o erro aqui embaixo. Se a gente fizer o preenchimento dessas informações, a gente não vai ter mais problema. Então, vamos voltar lá em dados, editar dados, projeções, e eu vou copiar as informações do imóvel número 1 aqui, tá? Só para a gente poder ser mais rápido aqui. Então, vou copiar todos esses dados, dar um Ctrl C, vou colar esses dados aqui agora, Ctrl V, ok, então a gente tem as mesmas informações. Eu vou mudar aqui, por exemplo, a área, vou botar 85, tá? E a localização vou botar 10,40, tá? Só para a gente ter uma diferença. Vou mandar salvar, vou fechar, e agora eu vou abrir de novo ferramentas modelos, e vejam só, agora nós temos a projeção de valores para o novo imóvel avaliando aqui. Né? Então, a gente tem a projeção para o imóvel 1 e para o imóvel 2, a gente não tem mais o problema de erro. Vamos mandar aplicar. E agora, se a gente vier aqui em ferramentas projetar, em gráfico de máximos e mínimos, veja que agora os gráficos estão aparecendo, né? Tanto o gráfico quanto a tabela. Tanto para o imóvel 1, quanto para o imóvel número 2 também. Um outro problema relacionado à aba de projeção de valores acontece quando o usuário não configura corretamente as informações sobre categoria e variável base da nossa variável dependente. Como assim, Gustavo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fechar a aba de projeção de valores. Vamos vir aqui em calcular. E veja que em variável dependente nós temos categoria unitário e temos variável base, que é a área privativa coberta da unidade. O que esses dois parâmetros indicam para a gente? A categoria ela vai falar se a nossa variável dependente é valor total ou valor unitário. No caso do exemplo aqui, nós estamos utilizando o valor unitário. A variável base é aquela que a gente utiliza para transformar o valor unitário em valor total ou para transformar o valor total em valor unitário. Ou seja, se eu tenho o valor total e quero encontrar o valor unitário, eu vou dividir o meu valor total pela minha variável base, que é a área. Se eu tenho a variável dependente como valor unitário e quero encontrar o valor total, eu vou multiplicar a minha variável base pela minha variável dependente, pelo valor unitário, e vou encontrar o valor total. Se essas configurações não estiverem corretamente definidas, a gente vai ter algum problema. Então vamos supor que a categoria está como unitário e a variável base a gente vai desmarcar, vai ficar sem variável base. Vamos mandar calcular,
Vamos selecionar o modelo, vamos vir aqui em projetar e vocês vão notar o seguinte. Primeiro, que apareceu aqui para a gente só o valor unitário, não apareceu o valor total. E além disso, se a gente vier aqui nos pontos de máximo e mínimo, ele não vai ter itens no modo de exibição, porque a gente não definiu qual que é a nossa variável base. Então, se eu vier aqui novamente em calcular, vou fechar aqui, vamos vir aqui em calcular. Categoria a gente vai deixar unitário e variável base a gente vai colocar a área privativa coberta da unidade. A gente vai calcular, vamos selecionar o modelo e se a gente vier em projetar, agora a gente tem o preenchimento tanto do valor unitário quanto do valor total. E o que é esse valor total aqui? Nada mais é que a multiplicação do valor médio pela área privativa coberta da unidade. Então, 3.551 por 73,41. Vai dar um total aí de 262 mil e alguma coisa. Se você fizer essa conta manualmente, pode ser que dê alguma diferença de reais ou centavos entre o que o Sysdeia está mostrando e o que você calculou. Por quê? O Sysdeia ele apresenta aqui com 2 casas decimais, ok? Mas no momento do cálculo ele utiliza um número de casas decimais muito maior. Então a gente não tem esse arredondamento, a gente não tem esse truncamento no momento de fazer o cálculo do valor total. Então pode ser que ocorra alguma diferença aqui na casa dos centavos ou dos reais, mas o que é uma coisa que não vai interferir na nossa avaliação de forma significativa. Vamos ver agora uma outra situação. Vamos fechar aqui a projeção, vamos aqui em calcular e como categoria, ao invés de unitário, a gente vai utilizar aqui, vamos colocar o valor total e a variável base vai ser a área. Veja que, apesar de eu ter definido a variável dependente como valor total, ela é valor unitário, né? Então a gente vai ter um pequeno conflito aqui e vamos ver que conflito é esse. Vou mandar calcular, vou aplicar e agora se eu vier aqui em projetar, repare só, agora é o valor total que foi preenchido primeiro e o valor unitário foi calculado a partir do valor total. Como nós definimos que a nossa variável base era o valor total, então ele considerou que esse valor aqui de 3.570,51 corresponde ao valor total do imóvel. E a gente sabe que não, esse valor na verdade é o valor unitário. Mas como nós fizemos uma configuração equivocada na hora de calcular, a gente vai ter essa informação inconsistente aqui, né? Então ele está falando que um imóvel de 73 metros quadrados, ele custa R$ 3.570, que a gente sabe que é impossível, né? E além disso ele vai falar para a gente que o valor unitário desse imóvel é de R$ 48,64, tá certo? Então fiquem muito atentos a isso. Sempre que você tiver valores inconsistentes aqui ou não tiver aparecendo essas informações, é provavelmente porque você não configurou corretamente a categoria e a variável base do seu modelo. Agora a gente vai ver um pouquinho os problemas que podem acontecer em função dos dados e variáveis que nós inserimos no programa. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é a questão das variáveis serem 100% colineares. Então vamos ver o que é isso. Qual que é o erro e como que a gente vai resolver essa questão. Se a gente vier aqui em ferramentas, calcular, vai aparecer o menu de cálculo, né, para a gente configurar. Nós vamos configurar aqui o que nós precisamos, né? Categoria, variável base, número de equações, as transformações, tudo certinho. Vamos definir aqui a variável dependente, que é o preço por metro quadrado, e vamos mandar calcular. Veja que eu mandei calcular e não aconteceu nada, só apareceu um aviso em vermelho aqui embaixo. As variáveis evento e uso potencial são 100% colineares. O que isso significa? Isso significa que essas duas variáveis elas têm exatamente os mesmos valores para os mesmos imóveis, ou seja, elas são colineares. E no caso de uma variável, de duas variáveis 100% colineares, a gente não consegue aplicar o cálculo da regressão linear, porque isso geraria um conflito para a gente, né? Então, a gente fechar aqui e vier aqui em dados, editar dados, vamos ver aqui, ó, uso potencial e evento. Tá? O imóvel número 1 ele tem valor 1 para o uso potencial e 1 para o evento. O imóvel 2, 1 e 1 também. O imóvel 3, 2 e 2. E assim sucessivamente. Então, se a gente for observar, vamos notar aqui que todos os dados têm exatamente o mesmo valor, tanto para o uso potencial quanto para a variável evento. Então, para a gente eliminar essa questão das variáveis colineares, nós precisamos desabilitar uma delas dos cálculos. Tá? Então, a gente tem que uso potencial e evento são colineares. Então, uma das duas aqui eu vou desabilitar. Vou desabilitar evento, por exemplo, e vou mandar calcular. Veja que agora os cálculos foram efetuados normalmente e nós temos aqui os resultados que nós queríamos. Vou mandar aplicar e a gente tem aqui
tudo certinho. Uma outra situação que pode acontecer também é a variável ser constante, ou seja, todos os dados têm exatamente o mesmo valor para aquela determinada variável. Se ela é constante, ela não varia, e se ela não varia, não faz sentido para a nossa análise de regressão linear. Por quê? Porque nós estamos buscando explicar a variação em y, né, na nossa variável dependente, em função da variação das variáveis independentes, são as variáveis x. Se eu tenho uma variável x que não varia, né, que não muda de valor em função do imóvel, ela não vai influir em nada no nosso valor unitário, no nosso valor total, na nossa variável dependente. Vamos ver aqui dentro do programa como é que isso aparece. Vamos aqui em ferramentas, calcular. Vou mandar calcular e veja só, não aconteceu nada e apareceu uma mensagem em vermelho aqui embaixo dizendo o seguinte: a variável esquina é constante. Então, para a gente resolver essa situação, a gente vai simplesmente desabilitar a variável esquina e vamos fazer os cálculos. Então, veja que agora os cálculos foram feitos normalmente e nós podemos aí fazer as validações necessárias do nosso modelo de regressão. Uma outra situação que pode acontecer também é o número de dados ou variáveis ser insuficiente para que os cálculos sejam efetuados. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos aqui em ferramentas, calcular. E assim que eu clicar em calcular, veja que aparece a seguinte mensagem: total de dados ou variáveis habilitadas insuficiente para esta operação. Vamos clicar em OK e vamos entender por que isso acontece. Para que a gente possa aplicar a regressão linear pelo método dos mínimos quadrados, a gente precisa que o número de dados seja pelo menos maior que o número de variáveis habilitadas. Por que isso? Isso tem a ver com a questão dos graus de liberdade e que, né, fazem com que a gente possa resolver sistemas de equações. Basicamente, se a gente for relembrar lá da nossa matemática, né, sistemas lineares, se a gente tem um sistema com 3 incógnitas e 3 equações, a gente consegue resolver e achar uma solução para esse sistema. Agora, se a gente tem um sistema com 3 incógnitas e 2 equações apenas, a gente nunca vai conseguir achar uma solução exata, porque vai ficar sempre faltando aí um parâmetro para a gente poder determinar. E é exatamente isso que acontece aqui no SysDeia. Como a gente tem um número de dados inferior ao número de variáveis que a gente está utilizando, a gente vai ter esse problema aí de cálculo, né? E o cálculo não podendo ser efetuado, o SysDeia vai apresentar esse aviso. Então, por que isso pode estar acontecendo? Provavelmente os seus dados estão desabilitados lá na aba dados, ou então às vezes as suas variáveis que estão desabilitadas. Se a gente vier aqui em dados, editar dados, a gente vai observar o seguinte, que todos os nossos dados estão desmarcados, né? Então vamos se lembrar que a coluna verde indica se o dado está habilitado ou não, e a coluna azul aqui ela indica se o dado está habilitado para validação cruzada ou não. No nosso caso, a validação cruzada ela é só para redes neurais, né? Como a gente está utilizando a regressão linear, a gente não vai marcar a coluna azul. A gente precisa marcar a coluna verde. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 5 variáveis, né? Então, eu vou habilitar 5 dados apenas. Dado 1, 2, 3, 4 e o 5. Vou salvar, vou fechar aqui e vou mandar calcular. Veja aqui que, novamente, a gente tem a mensagem total de dados ou variáveis habilitados insuficiente para essa operação. Por quê? Porque a gente precisa que o número de dados seja pelo menos maior do que o número de variáveis, tá? Então, como a gente tem valores iguais aqui, tanto para o dado quanto para a variável, a gente ainda não vai conseguir efetuar os cálculos. Se eu vier aqui em dados, editar dados e habilitar o dado 6, vamos salvar, fechar e mandar calcular novamente. Agora os cálculos foram efetuados, né? Por quê? Porque nós temos aqui 6 dados considerados e 5 variáveis consideradas. Ou seja, o nosso número de dados é pelo menos o número de variáveis mais 1, tá certo? Então, se eu vier aqui em dados e reconsiderar todos os dados, tá? Agora a gente vai notar que nós temos 33 dados habilitados e 5 variáveis consideradas. Então, a gente vem em ferramentas, calcular, os cálculos vão ser efetuados normalmente aí, tá bom? Então, essa questão de dados insuficientes é basicamente isso. Confira se os seus dados estão habilitados, se as suas variáveis também estão habilitadas e lembre-se que o número de dados deve ser sempre maior que o número de variáveis habilitadas. Vamos ver agora um problema relacionado à importação de dados de uma planilha do Excel. Em algumas situações, quando o usuário faz a importação, alguns valores dessa planilha acabam sendo gerados como zero dentro do SysDeia. A gente vai ver por que isso acontece, mas é bom que todo mundo fique atento, porque
esse tipo de caso, esse tipo de situação pode acabar interferindo aí nos resultados que você vai obter. Então vamos ver aqui por que isso acontece e como a gente resolve esse ponto. Então a gente está aqui com o SysDEA aberto, vamos abrir uma planilha, tá? Vamos aqui em importar dados e eu vou abrir a planilha aqui, importação de dados, cópia, ok? Vou abrir e ele abriu aqui para a gente as informações da nossa planilha. Se a gente for observar, aparentemente tudo foi, né, demonstrado corretamente, mas quando a gente vem aqui na coluna do preço por metro quadrado, nós vemos aqui que os valores estão iguais a zero, né? Na verdade, nem preenchido eles foram, tá? Ou seja, a gente tem algum problema aqui. Então, vamos importar esses dados aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui, ó, vou selecionar a coluna do endereço, vou rolar até aqui embaixo, apertar a tecla Shift e vou clicar aqui na linha 37 da coluna 13 para a gente selecionar todo o que a gente quer. Tá? Então, selecionou aqui desde o endereço até o preço por metro quadrado. Vamos mandar importar. Tá? Então, a gente clica em salvar. Confere as variáveis aqui corretamente, né? Igual a gente tinha visto na aula de importação de planilhas. Aqui teria que ser uma variável numérica. E a gente vai clicar em OK. Vamos preencher as informações aqui. Vamos mandar aplicar, clicar em OK. Vamos chamar esse arquivo de importação de dados cópia também. Vamos salvar. E beleza. Então, se a gente vier aqui em dados, editar dados, vamos observar o quê? Primeira coisa, essas duas linhas aqui estão com valores todos iguais a zero e não tem informação de endereço nem complemento preenchidos. Por quê? Se a gente observar a nossa planilha do Excel, a gente vai ver que as duas primeiras linhas realmente elas não estão com nada preenchido, né? Então, a gente precisa excluir essas linhas aqui, tá? Que a gente não vai ter mais esse problema de criar esses dados aqui. Então, vamos excluir esses dados também do SysDEA, porque eles podem gerar algum problema depois. Então, a gente vê aqui a área foi importada normalmente, frente, índice fiscal, uso potencial, evento, esquina, e o preço, como eu disse, veio todo zerado. Mas se a gente observar a planilha, a gente vai ver que o preço está preenchido aqui, não é? Mas a questão é a seguinte, veja que a formatação aqui está como contábil ou moeda, né? Então, esse tipo de formatação ela não vai ser lido pelo SysDEA no momento de importar. A gente precisa transformar todos esses valores aqui em número. Então, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar tudo isso aqui. A gente vem lá na página inicial do Excel e em formatação a gente vai selecionar formatação de número. Então, veja que agora os valores foram ajustados para formatação de número. A gente vai salvar essa planilha. Vamos salvar a planilha, tá? Essa planilha aqui agora ela chama importação de dados, tá? Não é mais a cópia. Então a gente vai salvar essa planilha e vai fechar a planilha, tá? Lembrando que eu não consigo fazer a importação dos dados se a planilha do Excel estiver aberta. Então agora vamos fechar esse modelo aqui, a gente não vai salvar as mudanças. Vamos fechar aqui, vamos fechar essa janela de importação. E agora a gente vai importar novamente. Então vamos clicar em planilhas do Excel. E agora a gente vai importar aqui, ó, importação de dados sem ser a cópia, ok? Vamos clicar em abrir. E aqui nós temos novamente as informações. Veja que agora o preço por metro quadrado foi preenchido corretamente, ó. Todos os valores estão aqui, não é mesmo? E vejam que a gente não tem mais aquelas duas linhas com valores iguais a zero, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui o endereço. Vamos rolar aqui até o final, clicar na tecla Shift e apertar selecionando a célula 35 da coluna 13. E aqui ele já selecionou todos os dados para a gente. A gente vem salvar, vamos conferir se as informações das variáveis estão corretas, vamos clicar em OK, vamos preencher os dados aqui, aplicar e vamos salvar. Vai chamar importação de dados temporariamente. E se a gente vier aqui em dados, editar dados, agora a gente vai ver que foi tudo importado corretamente e a gente já pode fazer os cálculos para a gente chegar ao resultado que nós queremos. Então, sempre que você tiver algum problema no momento de importar os dados, em que eles estejam sendo salvos com valores iguais a zero dentro do SysDEA, ou então que os valores apareçam zerados já naquela etapa de importação, o problema provavelmente está relacionado a essa questão da formatação dos seus dados. Então, todos os dados numéricos que você for utilizar para serem importados para o SysDEA, lembre-se sempre de formatá-los como número, para que ele seja corretamente visualizado pelo programa. Uma outra situação que pode acontecer
está relacionada à formatação dos números dentro do SysDeia. Alguns usuários têm problemas em que, ao digitar um número, né, incluindo uma vírgula aí, o programa não interpreta corretamente esse valor e acaba inserindo um valor completamente diferente do que o usuário gostaria. Vamos ver o problema acontecendo aqui dentro do programa. Então veja bem, eu estou aqui com a situação em que eu tenho duas variáveis apenas, a área total e o valor total. Então vamos supor que eu quero que a área total do meu imóvel seja de 120,33 metros quadrados, né? Então eu preenchi aqui 120,33 e apertei a tecla Enter. Quando eu aperto a tecla Enter, veja que o programa automaticamente corrige a área para 12.033. Um valor muito diferente daquilo que a gente estava pensando, né? Então vamos supor que o valor total do imóvel foi de R$100.000,50. Se a gente apertar Enter, veja que o valor aqui ele passou para R$10.050, né? Então a gente tem novamente um problema aqui de representação dos números. O que está acontecendo? Por que a gente está tendo essa situação? Esse tipo de problema está relacionado com a configuração de casas decimais e divisor de milhares do Windows, tá? Então como é que a gente vai fazer para poder corrigir essa questão? É muito simples. Na barra de busca aqui do Windows, a gente vai digitar painel de controle, tá bom? Aqui é muito importante que seja digitado painel de controle, porque vai ser mais fácil de encontrar a função. Então aqui em painel de controle a gente vai clicar, ele vai abrir o painel de controle e dentro do painel de controle a gente vai procurar pela opção região. Então a opção região está aqui, a gente vai marcar e aí ele vai abrir essa janelinha aqui para a gente. Dentro dessa janela a gente vai vir na opção configurações adicionais. Dentro das configurações adicionais a gente tem aqui símbolo de decimal. Se a gente for observar, o símbolo de decimal está marcado como ponto, tá? Então, o Windows ele interpreta o seguinte, que quando uma pessoa digitar 100.33, significa que o valor seria de 100 unidades e 33 décimos de unidade. Não é isso mesmo? Tá? Então, a gente precisa fazer esse ajuste aqui. Ó. O símbolo decimal que a gente usa aqui no Brasil não é o ponto, é a vírgula. Tá? Então, a gente vem clicar nessa setinha aqui, vai selecionar a opção da vírgula. E agora aqui no símbolo de agrupamento de dígitos, ele está marcado como vírgula, tá? Então se eu digitar 100,33, o programa, o sistema, o Windows, ele vai entender o seguinte, que eu tenho 100.33, né? E esse ponto aí, ele vai ser a divisão de milhares, né? Então eu vou ter 100.330, tá? Por isso que a gente pode acabar tendo aquele erro que, né? A gente observa aqui, ó, o valor aqui ele aparece multiplicado por 1000, tá certo? Então, é justamente por essa questão do símbolo de agrupamento. A gente vai mudar ele para ponto, tá? Então, a gente tem aqui o símbolo de agrupamento de dígitos é o ponto e o símbolo de decimal é a vírgula. A gente vai mandar aplicar, vamos clicar em OK, tá? Aqui a gente vai clicar em aplicar de novo, OK novamente. Vamos fechar o painel de controle, vamos fechar aqui o nosso arquivo do SysDeia, tá? Não vou salvar as mudanças e agora eu vou abrir ele novamente. Vamos esperar carregar. E agora a gente vai vir aqui em dados, editar dados e vamos preencher. Então a gente quer um imóvel com 120,33. Se eu der Enter, veja que agora está certinho, né? Por mais que o SysDeia esteja mostrando aqui como ponto, tá? Ele está interpretando isso aqui como 120,33, beleza? Então ele já vai estar dentro do que a gente espera. E agora se eu botar o valor total, R$100.050 e der o Enter, veja que aqui ele já considerou certinho também, R$100.050. E aí na hora que eu fizer os cálculos, a gente não vai ter nenhum problema aí com os resultados. Então pessoal, é isso que a gente tem para esse momento, tá? Nós tentamos abordar aqui nesse vídeo as situações de dificuldade mais comuns que os nossos usuários enfrentam durante o uso do sistema, tá? E apresentamos aqui as soluções e as correções para todas essas situações. A gente vai estar sempre atento a novas demandas, a novas dificuldades, e esse vídeo ele pode estar sempre sendo atualizado, tá certo? Então fiquem sempre atentos aí ao nosso canal. Se você tiver alguma dúvida que não tiver contemplada aqui dentro desse vídeo, você avisa a gente, né, qual que é a dificuldade, qual que é o problema que você teve, e assim que a gente tiver
identificado a solução para esse problema, a gente vai acrescentar aqui a esse vídeo para que ele fique sempre atualizado para todos. Então é isso, agora você já tem todos os subsídios necessários para utilizar o programa sem qualquer dificuldade e a gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem. Um abraço para todos e muito obrigado pela presença e pela companhia de sempre.